E olhando para o homem depois do pecado, as suas experiências de lágrimas, sofrimento, né? A humanidade, por causa do pecado, ficou assim. Pode ser a rainha da Inglaterra, pode ser o dono do petróleo, o favelado. Mas quem nunca chorou? Quem aqui nunca chorou? Quem nunca procurou um canto para chorar? E tem hora que não dá para procurar, vai ali mesmo, por causa de alguma dor, né? Hein? Mas aí a maravilha das maravilhas é que ele, sendo Deus, para cumprir o plano da salvação, ele vai se tornar também a natureza humana, é Deus e homem, né? E aí, como homem, ele vai experimentar a rejeição, discriminação, sofrimento, calúnia, injúria. Ele enfrenta tudo isso. Mas ele nunca chorou por isso. Ele sabia, né? Mas teve momentos que ele não suportou. E aí vamos ver o rei do universo. Quando é que ele chora? 2 vezes tem na Bíblia que ele chorou, mas fica muito claro que ele chorou muitas outras vezes, é só você ler em Hebreus. Não é? Mas um dos momentos mais marcantes é quando ele vai a Betânia. Lázaro, seu amigo, morreu. A Maria e Marta estavam lá agitadas. E ele vai até elas. Eu tenho visto que eu e você temos experimentado uma grande visitação dele quando estamos passando por qualquer situação. Quem tem levantado a mão? Esse ano, quem chorou esse ano? Quantas vezes ele enxugou suas lágrimas? É porque nas horas mais difíceis não adianta ter muitos amigos. Amigo de internet, amigo de net, amigo de não sei o quê, não resolve esse problema. Quem foi estancar a sua lágrima, quem entrou com você numa UTI e você saiu de lá e voltou, ou quem passou com você os momentos de uma dificuldade financeira, econômica, né, enfrentando a crise, quem te deu força. Quem sabe em algum momento o diabo até te tentou, faz isso, né? O diabo lhe mostra uma saída que depois vai trazer complicações, mas o Senhor estava lá e disse, não entre nisso, fique firme, calma, eu vou te socorrer. Irmão, é interessante que em dado momento Jesus está naquele cemitério judeu, né? Dentro daquela cultura, e diz que ele se indigna, né? Ali em João 11 fala, e depois vai dizer que, aí diz assim, o versículo parece que é o mais curto da Bíblia, né? Eu acho que é João 11:35. E Jesus chorou. O rei dos reis que deixa o palácio e vem andar entre os pobres mortais, se identifica de tal forma, né? Que ele chora. Ninguém tem que ser mais amado por você do que Jesus. Por mim do que Jesus. Vocês podem abrir, então, o capítulo 11 do Evangelho de João. Eu leio um versículo, vocês podem ler o seguinte. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esse versículo 2. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia.
Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. E por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para consolar a respeito do seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, quer dizer, os que não podiam fazer nada, vendo-a levantar-se, depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, esse consideramos um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus, onde vemos o nosso Senhor Jesus, que também é Deus, em ação. Em ação. E dentro do alinhamento que eu creio na inspiração, na presença do Espírito Santo em mim, em você, em nós aqui, fica muito claro que está nos chamando para que tenhamos uma reconsideração, que reavaliemos a nossa relação com Deus, o Pai, através da pessoa de Jesus, não é? Às vezes as pessoas, elas
vêm com muita fome, né, ou vontade, mas daqui a pouco começam a perder o amor. Uma das queixas de Jesus, quando ele manda a mensagem às igrejas na Ásia, uma delas, a de Éfeso, muito famosa, não é? Vocês realizam coisas importantes, têm boas obras, mas eu tenho um negócio contra você. Você perdeu aquele primeiro amor por mim. Entende? Você perdeu o amor por mim. Como é que o Senhor se sente? Ele que veio aqui e chorou. Ele não somente chorou, mas ele agiu para corrigir o problema. Nós lemos aí e vimos que ele vai ressuscitar Lázaro. Amém? Eu acredito que a morte começou a ter uma dificuldade quando via Jesus se aproximar. Amém? Quem tinha o controle da morte, segundo a Bíblia, era quem? Quem tinha o controle da morte? Não, antes da morte e da ressurreição. O diabo! O diabo! Então, quando Jesus chegou e ele curava, se ele cura, está adiando uma morte física. Amém? Fala assim, que Jesus cura, está adiando uma morte física. Jesus curava, não é isso? Curou um, curou outro, curou aquela filha de Jairo, tá? Ele é tremendo. A fama dele corre. Quando ele encontra o filho da viúva de Naim, dá para entender, um camponês, um cara que não veio da aristocracia, vem lá daquelas cercanias de Nazaré, igual a gente da Baixada, né? A gente que vem da Baixada, ele aparece lá, e daqui a pouco começa a dizer que o reino de Deus chegou. Mas a pregação dele era muito mais que palavras, tinha ação. Então ele vai transformar água em vinho. Que é isso? Quem é esse cara? Quem é esse sujeito? Ele é de que escola? Ele estudou aonde? Eles ficavam intrigados. Como é que sabe esse letras sem ter estudado? Era isso que diziam dele, porque não tinham feito os cursos deles. Quem está entendendo, gente, aqui? Irmão, eu fico triste com isso, porque eu vejo que muitos de vocês não são empolgados com esse Jesus. A impressão é que vocês conheceram o Jesus da Igreja Católica, aquele Jesus que quando a minha avó me levava, eu via pendurado, eu via naqueles quadros de parede, a minha avó bem intencionada quando criança, e eu ficava com pena dele. Não, ele não precisa da nossa pena. Mas ele se compadece das nossas misérias. E vem enfrentar o diabo, o pecado e o mundo. É Jesus. É Jesus o centro. Quando ele chega em Betânia, vocês leram ali, que aquela família que ele amava, estava escrito que ele amava a Lázaro, amava a Marta, ele amava a Maria, ele ama. É interessante esse texto, pastor Celso, que ali não diz assim que eles amavam Jesus, pastora Cristina, mas diz que Jesus os amava. Tem gente que perdeu a percepção e o senso de como são amadas, estão procurando outra coisa. Você não vai encontrar nada em outra pessoa que lhe satisfaça. Meu amado, eu estou convicto disso. Eu, se tiver de partir para a eternidade, parto alegre, porque encontrei esse caminho. Eu encontrei essa salvação, esse Jesus que faz a diferença. Não me envergonho dele, não nos envergonhamos dele, vamos falar dele. E agora ele chega lá naquele lugar. Vocês vejam, ali nesse texto, né, vários pregadores nossos aqui que aprendem e estudam, né, o espírito de iluminação que a gente ora para todos os pastores é muito forte, né, mas se você poderia acentuar ali muitos pontos, né, coisas que a gente já sabemos ou esquecemos. Um deles é a grande verdade que Deus nos ama. Eu queria que alguém me amasse. Acho que é uma música antiga que tem Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, que é uma das maiores mentiras.
Quem te ama é o que verdadeiramente te ama. Vamos lembrar que o amar do mundo está corrompido. A pessoa, ela na verdade, quando ela diz, eu já preguei, já falei isso aqui, né? Michael Jackson cantando, dançando, né? Aquela arte pura e tal, né? Michael, eu te amo! Mentira. Mentira. Gosta e admira daquilo que lhe atrai, vindo da parte do artista. Então, quando diz que Deus me ama, quando diz que Deus nos ama, isso devia mexer com a gente. A igreja modernista hoje está carnal, essas coisas parecem que não incomodam, né? Eu dou graças a Deus pelo remanescente que tem na igreja, mas é verdade, a gente sabe que está uma tragédia o negócio. Quando diz que Deus me ama, primeiro, quem me ama é a criatura, ou é o ser mais santo que existe. Depois, mais glorioso, mais poderoso, mais rico. Enquanto quem sou eu no universo? Pastor Celso, quem somos nós no universo? Uma poeirinha. Como é que ele vai dessa imensidão, dessa beleza de galáxias e galáxias, mundos e mundos, a Terra e outros, e ele olhar para uma coisinha aqui, né? Hein, gente? E que depois essa coisinha foi picada pelo veneno do serpente e ficou contra ele. Olha, nós somos contra Deus. Mas como há um vácuo no coração, a pessoa que tenta criar outros deuses. Quando o grande apóstolo São Paulo chega em Atenas, ele viu o quê? Muita idolatria. Ele viu muita coisa terrível. E é assim que estão os homens. Não é? As pessoas longe de Deus. Mas ele ainda ama. Pastores, missionários. Ele ama você. Ele ama o cara da barraca. Ele ama a pessoa que está naquela boate. Ele ama a pessoa que está no tráfico de drogas. Ele ama a pessoa que está lá. E ele fez e faz tudo para atrair as pessoas. E o maior feito dele foi se fazer carne. E depois oferecer o seu corpo. Muitas verdades nesse capítulo 11, mas uma delas é, ele nos ama. Fala assim, ele ama você. Ele ama você. Ele nunca deixou de te amar. Ele pode não ficar satisfeito com alguns comportamentos. E espera que a pessoa se arrependa. Amém? Mas ele ama você. Isso quando entra, né? Esse Deus me ama, do tamanhozinho que eu sou, ele ama.